O meu nome é João Seabra Diniz, sou psicanalista da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. E pediram-me para falar um pouco sobre a adolescência, que é um tema que eu penso que é extremamente importante e que tem vários aspectos. Eu vou tentar ser conciso. Mas a primeira coisa que me parece importante quando queremos pensar em adolescentes é as pessoas gostarem deles. Porque os adolescentes são um conjunto de pessoas difíceis, mas extremamente necessitadas da presença do outro, mas uma presença compreensiva. Porque eles estão numa situação em que ainda não são o que queriam ser e já não gostam de ser aquilo que são. Estão numa situação de desconforto. E esse desconforto é normalmente muito agravado porque os pais normalmente temem alguns riscos que podem acontecer na adolescência. E preocupam-se com isso e, portanto, dão uma presença muito no sentido restritivo, de chamar a atenção para coisas. Ora, eu acho que isto põe muitas dificuldades porque um dos grandes problemas dos adolescentes é, por um lado, querem conquistar a sua autonomia. Por outro lado, precisam muito do aconchego dos pais. E isto é muito difícil de conciliar na prática deles, não é? Portanto, eles têm que se afirmar como autónomos, como sabendo tudo, como não precisando de conselhos, e ao mesmo tempo têm momentos em que precisam de encontrar o carinho, o aconchego. E os pais aqui têm que ter a coragem de, nesses momentos, não lhes cobrar isso. Dar esse apoio, dar esse suporte como uma coisa natural, sem dizer, então tu ontem estavas aí todo cheio de ideias e de coisas e agora estás aqui a pedir batatinhas. Isso é um risco grande na relação com os adolescentes. Mas é claro que, e eu gostava de chamar a atenção para isto, o problema da adolescência deve começar a resolver-se antes. Porque, de facto, antes do problema da adolescência, há o hábito de os pais falarem com os filhos, trocarem com os... Mas falar com os filhos não é estar a dar conselhos aos filhos ou dizer, dar ordens, mandar, faz isto, faz aquilo. É falar com os filhos das várias coisas da vida. Ouvir o que eles têm a dizer. Quando isto começou de pequenos, eles têm os pais como uma referência que não é uma referência opressiva. É uma referência que foi sendo progressivamente integrada como uma maneira de ver o mundo. Claro que eles depois querem ter a sua maneira de ver o mundo, mas têm sempre a referência do que é que o meu pai pensa e do que é que a minha mãe pensa. De resto, é uma coisa que eu acho que se deve lembrar às pessoas que, mesmo uma criança pequena, muitas vezes diz-se correntemente que tem que se dar regras e limites. Eu penso que isto é uma forma um bocadinho equívoca e perigosa, porque, de facto, impor o limite só por limite não resolve. A criança confronta-se com o desejo e tem que perceber como é que pode satisfazer esse desejo. Se há uma boa relação com os pais e os pais explicam como é que se deve ser, mas não no momento do conflito, mas anteriormente ele sabe como é que o pai pensa ou como é que a mãe pensa, uma das razões importantes para renunciar à satisfação do desejo pode ser o querer fazer o que a mãe diz que deve ser feito. É um movimento de identificação com a maneira de pensar dos pais, a propósito de coisas que não são de conflito, que depois ajuda a criança a ter essa referência como uma referência forte. E por isso eu acho que é altamente recomendável que os pais, mesmo das crianças pequenas, falem com elas e ouçam o que eles dizem, atentem às opiniões deles. No caso, mais tarde, dos adolescentes, eu penso que, por exemplo, os pais têm um objetivo. Acham que é importante conseguir uma determinada coisa. Ou acham que é importante não fazer determinada coisa. Os pais têm o direito e devem dizer o que é que pensam das coisas. Mas é muito melhor dizer o que é que pensam das coisas sem dizer, então tu tens que fazer assim. Deixar um pouco o espaço. Não é? E há situações de grande violência emocional para os adolescentes em que o pai pode dizer perfeitamente assim, olha, eu acho que tu não deves fazer isso.
mas percebo que tu não consegues. E, portanto, vê lá o que podes fazer. E deixar esta situação que acontece. Como, por exemplo, os miúdos querem sair à noite. Estar a dizer, tens que estar às tantas horas. É mau. Vale muito mais dizer, olha, já sabes que nós ficamos preocupados se tu vens muito tarde. André, que se for preciso, se vês que vens muito tarde, diz qualquer coisa, manda um SMS, faz qualquer coisa assim, mas não lhe impor nada, porque depois o miúdo pode dizer aos colegas, pois os meus pais são os botas de elástico, ficam muito aflitos, mas enfim, eu vou para casa mais cedo que é para eles não ficarem muito aflitos. Portanto, o miúdo acaba por fazer aquilo que os pais acham que deve fazer, e não como uma coisa de conflito, mas como uma cedência dele, sente-se realmente autónomo, mas a ter que ter em conta os pais. Não é? E eu penso que acho que os adolescentes são, de facto, a adolescência é uma fase muito interessante, mas põe à prova muitos pais. E aqui, talvez para terminar, eu queria dizer uma coisa que nesta altura me preocupa muito, que é a nossa sociedade tornou-se numa situação muito diferente do que era antes, em relação ao ensino. Por exemplo, uma das coisas que é um dos problemas grandes das famílias é os resultados escolares, é a escola. A escola, começando nos primeiros anos, mas depois a escola e a universidade. E há imensos jovens que têm autênticas fobias escolares na questão das universidades. Porque realmente o estudo e o aprender, que antes era apresentado como um privilégio, como uma coisa interessante, como uma coisa boa, tornou-se, para os miúdos, desde muito cedo, uma tragédia. Quer dizer, uma obrigação rígida que lhes cai em cima, desde o princípio. E, de facto, são 20 e tal anos de constrangimento que eles são condenados. Isto é muito grave. As pessoas esquecemos que isto exige uma capacidade de sacrifício que muitos deles não estão em condições de fazer. Porque realmente, então nós temos uma situação agora que é, a escola está em crise, toda a gente sabe. Mas a escola está em crise porque os professores estão em crise, porque é uma maneira de tratar os professores que também cria uma tensão na transmissão do conhecimento. Os professores têm dificuldades com os alunos, mandam chamar os pais, o diretor de turma chama os pais, diz que o filho não está a render, e os pais o que é que fazem aos filhos? Também estão em stress, também têm um horário difícil de cumprir, também não têm tempo, e de facto isto é uma situação global da nossa sociedade que está a ser gravíssima. Não é brincadeira nenhuma. Os professores, como estão também sujeitos a rankings e a avaliações, fazem o possível para passar o estudante para o médico, dizendo que o que ele tem não é uma dificuldade de aprendizagem, é uma doença. E então passam a drogar os miúdos, o que é uma coisa gravíssima. Porque, em qualquer caso, o ensino deve ser dado com prazer e deve mostrar-se aos miúdos que aquilo que se ensina é uma coisa útil e interessante. Embora eles com isso depois percebem que há regras, há exigências que eles têm que cumprir. Mas não é assim de uma maneira rígida e impositiva. Nesta altura, eu penso que o problema escolar, o rendimento escolar é um dos grandes problemas da adolescência e os professores, a classe dos professores, muitos deles estão numa tensão enorme, que cria imensa dificuldade no contato com os alunos. Portanto, estamos numa situação em que eu penso que valia a pena fazer um pensamento global disto tudo. Porque a adolescência é uma coisa que se tornou muito longa, muito complicada. De antes não era assim. Os princípios, a passagem do estado adulto para o estado dos homens tinha outro ritmo, fazia-se de outra maneira. Havia aqueles rituais de iniciação e o tempo da adolescência era breve. Agora não, o tempo da adolescência prolonga-se muitíssimo. E eu penso que, de facto, não é com truques em relação aos miúdos. Eu penso que há que conquistar uma visão global do problema do crescimento da família e da aprendizagem na escola. Eu até acho que precisávamos de fazer uma série de colóquios sobre este assunto, abertas à sociedade. Quer dizer, porque crescer não é fácil, crescer numa família põe muitos problemas e aprender na escola e ensinar na escola também é muito difícil.